Visão detalhada AWS Elastic IP. Então na última aula eu terminei falando sobre isso, né? Como é que a gente faz esse failover entre regiões, e um dos princípios, um dos elementos que a gente utiliza é o Elastic IP. Ele não é só utilizado para isso, mas esse é um gancho perfeito para a gente falar o que é esse cara. Geralmente a gente se refere ao Elastic IP pelas essas três letrinhas, tá? EIP ou EIP, tá bom? Os Elastic IPs são IPs que são associados a recursos, então a gente sempre tem aquele conceito, né, do IP privado e do IP público. Eu estou falando de IPs públicos, são IPs que são acessíveis via internet. Então você tem um IP que é associado a um recurso, por exemplo, uma instância EC2, a um banco de dados. Esse IP é sempre virtualizado, né, e ele pode ser apontado para novos recursos. Então, num computador comum, no servidor não virtualizado, o IP está sempre ligado à placa de rede dele, certo? Num ambiente cloud, você tem o IP e ele vai ser associado àquelas placas de rede virtuais. Então é por isso que a gente fala que eles são elásticos, porque você pode associar e desassociar. E esse elástico traz essa flexibilidade. Então, eu tenho um IP comigo, eu aponto aquele IP para um servidor. Aquele servidor parou de funcionar, eu tiro o IP dele e coloco o IP em outra máquina e tudo volta a funcionar. É elástico porque no mundo não cloud eu teria que, no novo servidor, entrar na placa de rede e configurar isso. No ambiente cloud, meio que por fora da instância eu consigo só plugar esse IP, tá bom? O IP, como eu disse, não fica preso à placa de rede, tá? Os Elastic IPs precisam ser solicitados, então quando você cria a sua conta, você não tem nenhum IP. O IPv4, né, que é o IP utilizado hoje em dia na internet, é um recurso escasso, né, ele está para terminar devido ao tamanho que a internet tem. A gente tem o IPv6 aí, que a adoção ainda está devagar, né? Eles diziam que o IPv6 ia se tornar o padrão alguns anos atrás, ainda não pegou, tá? Tem uma série de coisas aí que precisam ser ainda resolvidas. É por isso que a Amazon não libera isso automaticamente, você tem que solicitar, mas sempre que você solicita, a Amazon te dá. E aí esse IP fica associado à sua conta, reservado, isso é, eu tenho aquele número de IP, aquele número de IP fica na minha conta, ninguém vai utilizar aquele mesmo número de IP em nenhum lugar da internet, para você ver como isso é grande, né? Porque que isso é controlado pela Amazon. A Amazon vai te cobrar uma taxinha se você pegar esse IP para você e não utilizar em nenhum recurso, tá? Se você utilizar em algum recurso, você vai pagar só pelo que o recurso utiliza, você não paga pelo uso do IP. Então, você fala, eu vou pegar os IPs para mim só para guardar, a Amazon vai te cobrar uma taxinha, tá? E a Amazon sempre vai associar um DNS a esse IP. Um DNS é um nome, né? Um domínio, subdomínio dentro da Amazon que aponta para o seu IP e resolve para o seu IP. É muito comum hoje em dia empresas estarem indo para a Amazon, e muitas empresas detêm, né, os IPs ou ranges de IP, que a gente fala, né, endereços de IP de uma certa faixa, e você pode levar os IPs para a Amazon e pode ser instalados lá. E aí você acaba não utilizando os IPs que são de propriedade da própria AWS, você usa os IPs que a sua empresa já tem. Tem um limite padrão de 5 IPs por região, questão de prova, é importante saber isso. A Amazon vai te dar esse limite. Todos os limites da Amazon, existem limites soft e os limites hard. O soft é aquele que você pode pedir para aumentar, e tem limites hard que você não consegue aumentar de jeito nenhum, tá? A Amazon tem uma série de limites em uma série de serviços para poder também meio que educar aí o ecossistema a utilizar os recursos de maneira mais consciente. A questão do IP, como eu disse anteriormente, o IP está virando algo escasso, né? Então vai chegar no momento que a gente vai estar numa saturação, não vai ter IPv4, que é o IP que a gente está acostumado a ver, disponíveis na internet, tá bom? E aí como é que você faz a utilização desse Elastic IP numa infraestrutura? Então, estou mostrando para vocês aqui mais ou menos o mesmo exemplo que nós vimos numa aula anterior, que é a Availability Zone A e a Availability Zone B, né? A ZA e a ZB. Eu tenho um Elastic IP, eu inventei um número aqui 200.100.99.1, esse é o IP que a Amazon me deu. E eu peguei esse IP e estou apontando para aquela minha instância ali, tá? Uma instância do tipo NAT, isso não tem muita importância agora, mas é uma instância EC2, tá tudo certo. Quando eu passo para o meu cliente externo esse IP, ele consegue acessar essa máquina, tá tudo tranquilo. Um belo de um dia, essa Availability Zone cai.
Então, esse IP 200.100.99.1 apontando para uma instância que não está rodando, o meu cliente começa a reclamar para mim. Guilherme, o sistema não está funcionando, eu entro lá no console da Amazon, vejo que a AZ caiu. O que eu faço? Como esse IP é elástico, ele está fora da instância, só plugado nela, eu direciono ele para Availability Zone A, onde eu tenho uma instância que está ali espelhada com os mesmos softwares, enfim, a mesma configuração. Simplesmente assim, meu cliente vai acabar nem percebendo, ou de repente eu falo, olha, eu acabei de corrigir aqui, já está funcionando novamente. O cliente não sabe que a gente está tratando de uma infraestrutura espelhada. Eu não preciso esperar que a Amazon corrija o problema, ou de repente é um problema da sua própria instância. Você não tem esse período de ficar fora do ar. Enquanto isso, né, você direciona o seu IP para a máquina da Availability Zone A e trabalha na solução do problema da Availability Zone B. Assim que o problema for solucionado, você simplesmente vai pegar o seu Elastic IP e jogar para a Availability Zone B, tá bom? Então o conceito de Elastic IP é simples, mas ele é muito importante dentro do ecossistema AWS. É questão de prova e daqui por diante eu espero que ele fique bastante claro, mas caso se você tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor me deixe um comentário que vai ser um prazer esclarecer para você. E eu te vejo no próximo vídeo.